Meus queridos irmãos, minha saudação é com a paz do Senhor nesse dia a todos vocês. Gostaria de pedir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no link abaixo, Pastor Antônio Prado, dá um like aí, ative as notificações para você poder receber as novas reflexões que constantemente nós vamos colocando aqui. A nossa reflexão no dia de hoje está no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 40 e 41, que diz assim: E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta entre os discípulos: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É claro que o texto que eu trago para a nossa apreciação hoje é muito conhecido. É muito conhecido de todos nós. Esse texto vai nos ensinar que Jesus, após terminar um dia de ensino, você vai ver que nos versículos anteriores Jesus ensinou sobre parábolas do reino e ele passou o dia inteiro ensinando sobre isso, ok? E quando chega no versículo 35, ele vai deixar a região da Galileia para ir para a região dos Gadarenos. Verso 35 diz assim: Naquele dia, ao entardecer, disse ele aos seus discípulos: Passemos para o outro lado. E o verso de 37 vai nos ensinar que se levantou uma grande tempestade de vento. Esse texto é aquele que Jesus acalma a tempestade, muito pregado pelos nossos ensinadores da nossa geração. Mas quando eu meditava neste texto, o Espírito do Senhor me fez entender algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Tá? O que o Espírito me fez entender? O perigo da agitação. O perigo da agitação. É isso que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês. O verso 37 vai nos ensinar que se levantou uma grande tempestade de vento. Ou seja, quando os discípulos entram na embarcação para partir para o outro lado e entra mar adentro, se levantou uma grande tempestade de vento. Olha o que está no verso 37. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Ou seja, a hermenêutica aqui, a interpretação do texto, o vento começou a agitar as águas de uma forma tão terrível que as ondas começou a passar por cima do barco e o barco começou a encher de água. Ou seja, o ambiente, a atmosfera do ambiente começou a ficar muito agitada. Ficou muito agitada. O Mar da Galileia, falar um pouquinho de geografia agora, bíblica. O Mar da Galileia, ele era cercado de rochas, ok? Ao seu redor, muitas rochas, formando uma espécie de uma bacia grande, fazendo com que o vento, quando batesse, circulasse, trazendo sobre o ambiente uma forte agitação. E foi o que aconteceu: o vento soprou, bateu nas rochas ao redor, começou a circular com força dentro do Mar da Galileia, e o ambiente ali ficou completamente agitado. As ondas começaram a balançar a embarcação, subir por cima do barco. E nós percebemos que essa agitação foi tão grande ao ponto dos discípulos, que representam os escolhidos, entrarem em desespero. Aquela agitação trouxe desespero ao coração dos discípulos. Aqui está o perigo da agitação, em especial a agitação interna. Olha o que está no verso 38. E ele estava
na popa dormindo sob uma almofada e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então, nesta expressão está registrado o pavor que a agitação das ondas trouxeram ao coração deles. E cá entre nós, para os discípulos ficarem apavorados desse tanto, é porque o mar estava muito agitado mesmo, levando em consideração que alguns deles eram pescadores profissionais. E alguém vai dizer que quem foi até Jesus, acordar Jesus perguntando: Mestre, não se te dá que pereçamos, foi Pedro. Então, para eles entrar nesse desespero todo, é porque o mar estava muito agitado mesmo, porque eles eram pescadores profissionais. E sendo pescadores profissionais, eles estavam acostumados a entrar no mar. Eles conheciam o clima do ambiente onde eles trabalhavam constantemente. Então, aqui nós entendemos que é o seguinte: para eles chegarem ao ponto de ficar com desespero assim, é porque a agitação foi muito grande mesmo. Estava muito agitado o clima. E cá entre nós, quantas vezes nós não enfrentamos situações que trazem muita agitação? E essa agitação, nós temos que tomar cuidado, essa agitação do lado de fora, que ela pode deixar com que a gente fique agitado pelo lado de dentro. Aqui está o perigo da agitação, em especial quando contamina o homem interior. Então o clima estava muito agitado, o mar estava revolto e os discípulos ficaram apavorados, foram até Jesus e falaram: Senhor, não se te dá que pereçamos. Quando você vai estudar a etimologia da palavra perecer, você vai aprender que a palavra perecer significa estragar. Estragar. É fácil nós entendemos isso. Vocês vão lembrar que quando nós estamos recolhendo alimentos para doações, nós pedimos que seja alimentos não perecíveis, ou seja, alimento que não se estrague com facilidade. Então, quando foram acordar Jesus dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos, eles estão dizendo: Senhor, o Senhor vai deixar a gente se estragar? A agitação que eles estavam enfrentando estava trazendo ao coração dele o sentimento que o Senhor iria deixar eles se estragar. Deixa eu te dizer, aleluia, Deus não vai permitir que essa agitação que nós enfrentamos no dia a dia venha estragar o nosso emocional, o nosso espiritual, a nossa família, o nosso ministério. Não vai se estragar, porque Jesus está no barco. Nós não vamos se estragar, a nossa história não vai se estragar, o nosso chamado não vai se estragar. E é claro que essa agitação toda, essa tempestade toda que eles estavam enfrentando, aquilo ali era um vento que estava trazendo experiência para eles. Então nós precisamos entender que as agitações que nós enfrentamos é para nos trazer experiência. Não se esquece que Jesus está no barco. E o que é que nós aprendemos aqui? Quando eu esboçava esse texto, o Espírito Santo compartilhou algo interessante ao meu coração. Nós aprendemos que mesmo eles estando próximos de Jesus, eles deixaram a agitação externa apavorar eles pelo lado de dentro. Jesus estava a poucos metros deles. Assim é conosco. Jesus está tão pertinho da gente, Jesus está tão próximo, mas muitas vezes nós permitimos que as agitações do lado de fora venham colocar medo e desespero dentro de nós ao ponto da gente ficar agitado pelo lado de dentro. Nós temos que tomar cuidado para não permitir que o que acontece do lado de fora, para não permitir que as experiências externas venham nos atormentar pelo lado de dentro. Somos igreja. E eu sei que porque Jesus está no barco, isso não significa que nós não vamos enfrentar as tempestades da vida.
Isso não significa que nós não vamos enfrentar agrúrias, que nós estamos isentos das intempéries do tempo, não. Nós vamos enfrentar, mas não se esqueça, Jesus está pertinho de nós. Jesus está no barco, Jesus está conosco. Então eu não posso permitir que o que acontece do lado de fora venha interferir no meu relacionamento com Deus, ao ponto de eu desacreditar que aquela situação pode ser resolvida. E haja vista que nós temos que lembrar que a agitação interna, ela é pior do que a agitação externa. Quando o problema está do lado de fora, não é que ele não seja agravante, não é que ele não seja preocupante, mas quando aquilo que está acontecendo do lado de fora começa a interferir no meu interior, começa a interferir no meu relacionamento com Deus, ao ponto de eu duvidar, ao ponto de eu achar que eu vou perecer, ao ponto de nós acharmos que vamos... que a tempestade vai nos estragar, e é perigoso, ou seja, nós precisamos entender que a tempestade que vem de dentro, ela é pior do que a que está do lado de fora, é mais complicado, porque quando nós estamos agitados por dentro, é complicado. Então por isso eu quero te dizer, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Não permita que os problemas de fora venham interferir no teu homem interior, que se renova de dia a dia. Paulo diz que o nosso homem exterior pode se corromper, mas o homem interior é renovado dia após dia. Não permita que os problemas de fora venham interferir no seu relacionamento de confiança naquele que te chamou, naquele que te escolheu. E aí nós precisamos entender que nesse período de agitação interna, é comum surgirem dúvidas. Quando nós estamos vivendo em um ambiente muito agitado, e quando essa agitação do ambiente consegue interferir no meu interior, contagiar o meu interior, que eu começo a ficar agitado pelo lado de dentro, pelo que está acontecendo do lado de fora, é comum surgir as dúvidas. Você vai ver que o verso 38, a parte final, é uma dúvida. Essa dúvida, ela é apresentada em forma de pergunta. Pedro vai até Jesus e pergunta: Senhor, não se te dá que perecemos? Isso aqui é dúvida. Essa pergunta aqui está representando, essa expressão dele está representando uma grande dúvida. Quando nós estamos agitados por dentro e que a dúvida começa a tentar dominar nossa mente, nós começamos a desacreditar de muitas coisas. Jesus tinha acabado de chamar Pedro. Jesus tinha feito um chamado, disse: vinde após mim e eu farei de ti pescador de homem. Jesus tinha feito uma promessa para ele, que ia fazer dele pescador de vida. Jesus chamou ele, Jesus escolheu ele, e agora no momento de agitação, a dúvida tenta tomar conta do coração dele. É comum quando nós estamos muito agitados, a dúvida tentar tomar conta do nosso coração. Quem sabe você está vivendo um período de agitação agora? Perdão, irmãos, é que nós estamos ministrando a semana inteira, chega no fim de semana assim, a garganta sofre um pouquinho, mas vai ficar bem em nome de Jesus, tá? Porque amanhã nós temos compromisso de novo. Então é comum surgirem as dúvidas, é comum. O verso 41 que eu li para embasar essa reflexão, junto com o verso 40, também é uma dúvida, em forma de pergunta. Um olha para o outro e pergunta: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem? Também é uma dúvida, também é uma pergunta. Então é comum surgirem as dúvidas quando enfrentamos tempestades, quando enfrentamos muita agitação. É muito comum surgirem as dúvidas para tentar interferir no nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não se esqueça, o Senhor Jesus está perto de nós e está no barco. Está no barco.
E aí eu perguntando para Deus, por que os discípulos agiam desta maneira? Por que isso está registrado na Bíblia, demonstrando essa fraqueza de fé dos discípulos, levando em consideração que aqueles ainda estão começando o relacionamento com o Senhor. E aí eu entendi que isso é para demonstrar a nossa fragilidade humana quando enfrentamos agitações. Isso é para demonstrar a nossa fragilidade humana e a dificuldade que nós temos em crer que o Senhor está conosco, independente da agitação que nós enfrentamos. Então isso aqui é para demonstrar que o homem é frágil, o homem é limitado. Eu estou falando dos discípulos, homens que foram escolhidos por Deus. Então essas experiências, essas tempestades, essas agitações, Deus permite que aconteçam algumas coisas dessas para nos dar experiência e para mostrar também como nós somos frágeis, como a natureza humana é frágil, e como nós temos dificuldade de acreditar que Jesus está conosco e que no tempo oportuno Ele vai se levantar para nos socorrer. E aí nós vamos aprender uma outra lição aqui. Aqui nós vamos aprender a necessidade que nós temos a necessidade de termos, melhor dizendo, equilíbrio emocional no meio das agitações, no meio da tempestade. O equilíbrio emocional que nós precisamos ter como cristão, para quê? Para não permitir que o que acontece em nossa volta venha interferir no nosso relacionamento de confiança no Senhor Jesus. Por que acontece isso? Por que a maioria das vezes o que acontece fora consegue me atormentar por dentro? Porque falta-me equilíbrio emocional. Falta equilíbrio emocional. E quando falta o equilíbrio emocional, os problemas de fora começam a me atingir pelo lado de dentro. As tempestades de fora começam a atormentar pelo lado de dentro. Foi o que aconteceu com os discípulos. As tempestades estão do lado de fora, mas está interferindo no homem interior deles. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Qual que é o ensinamento? O que é que eu tenho que fazer quando eu estiver enfrentando uma grande agitação? Um grande período de agitação. A ideia de priori aqui é fazer como Jesus fez. O que Jesus fez? Descansou a cabeça no travesseiro. A tempestade está soprando, o ambiente está agitado e Jesus está descansando tranquilamente. Não entendi, pastor? Vou te dizer, descansa no meio da tempestade, porque enquanto você descansa, o Senhor está trabalhando. Enquanto você descansa, Deus está te dando uma nova experiência. Enquanto você descansa, confiando no Senhor, o Senhor irá se levantar para agir naquilo que nós não podemos agir. Por isso, descansa. Eu não tenho dúvida que esse vídeo vai chegar até alguém que está enfrentando grandes tempestades e está perguntando para Deus, o que eu preciso fazer? Aprenda a confiar e descansar. A confiança em Jesus me faz descansar no meio da tormenta. A confiança no Senhor Jesus me faz descansar no meio da agitação. Está todo mundo agitado, está todo mundo apavorado, desesperado. Mas o cristão tem que aprender a descansar a cabeça no travesseiro, dorme sossegado. Porque se você confiar, e eu também, Deus vai trabalhar a nosso favor. Quem nos escolheu foi Ele. Quem nos colocou neste barco foi Ele. Foi Ele que deu a ordem para a gente entrar no barco e atravessar o mar. Esse mar representa a caminhada da nossa história na vida. Esse mar que a tempestade se levantou representa as dificuldades que aparecem todo dia
que nós enfrentamos todos os dias para obedecer o que Jesus mandou fazer. Jesus não mandou chegar do outro lado, então nós vamos chegar do outro lado. E as tempestades que se levantarem, aquele que nos deu a ordem para passar para o outro lado, aquele que nos chamou, nos escolheu e nos colocou dentro desse barco para entrar no mar, irá se responsabilizar por nós quando nós confiarmos e descansarmos, confiarmos e descansarmos. E por que Jesus dormia tranquilamente? Aquela agitação toda do lado de fora que conseguiu atormentar os discípulos lá de dentro, eles estão tudo atormentados no barco e Jesus está dormindo. Por que Jesus está dormindo tranquilamente no meio daquela agitação toda? A resposta está no versículo 35, no final do versículo, quando Jesus diz: passemos para o outro lado. Ou seja, a ordem de Jesus aqui foi imperativa: vamos atravessar para o outro lado, vamos chegar na outra margem, vamos chegar no outro nível. Então, como Jesus sabia que a palavra dele não iria cair por terra, a palavra de ordem que ele deu não iria cair por terra, que tempestade alguma iria impedir a palavra dele de se cumprir, que agitação nenhuma ia fazer os planos dele se frustrar, ele foi dormir. E por que os discípulos ficaram agitados aqui? Simples, porque quando a tempestade se levantou, a agitação chegou, eles se esqueceram do que Jesus falou no versículo 35, porque se eles se lembrassem, eles olhariam um para o outro e falariam: não, Jesus falou que é para a gente chegar do outro lado, vamos confiar que nós vamos chegar do outro lado, porque a palavra de Jesus subsiste eternamente. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então Jesus está dormindo tranquilamente, porque ele sabia que a palavra dele não ia cair por terra, eles iriam chegar do outro lado. E a ideia aqui é que é o seguinte, que eles iriam chegar no outro nível, iriam chegar numa outra margem, sairiam de um nível aqui, que é uma margem, para chegar no outro nível do outro lado, que era outra margem. Qual que é a ideia? Dentro dessa tempestade de vento, dentro dessa agitação toda, a igreja iria mudar de nível. Entenda isso que eu digo pelo Espírito do Senhor. Todas as vezes que passamos por tempestade, por fortes agitações, nós precisamos ficar espertos, porque é Deus estabelecendo um novo nível para a igreja, é Deus estabelecendo um novo nível para a nossa vida espiritual, é Deus estabelecendo um novo nível para o meu ministério, para o meu chamado. Então eu tenho que confiar. Confia, porque Deus está estabelecendo um novo nível, há um novo limite para a gente chegar lá, e eu preciso confiar, porque as coisas com Deus eu alcanço através da fé. E é interessante, agora eu vou usar um linguajar de jogador de videogame. Quem nunca, né? Você sabe que todas as vezes que está para mudar de fase no jogo do videogame, as fases vão, os níveis vão aumentando, as dificuldades. Conforme você vai mudando de fase, as dificuldades vão aumentando. Não é assim? O que Jesus está estabelecendo ali? Uma mudança de nível, uma mudança de relacionamento ali. Jesus queria que eles aprendessem a confiar. E quando Deus quer que nós aprendamos a confiar nele, quando Deus quer estreitar o nosso nível de relacionamento, ele permite acontecer algumas coisas para provar a nossa fé. Por quê? Porque a Bíblia diz, Tiago vai ensinar que a nossa fé, capítulo 1 de Tiago, é provada no fogo como ouro. Então, se você está enfrentando uma grande tempestade de vento, um momento de grande agitação, descansa o teu coração, porque é o Senhor estabelecendo uma mudança de nível para a tua vida. Dentro dessa experiência, Deus vai mudar o nível da tua vida, se nós formos aprovados. Ok? Então essa agitação toda não fez Jesus ficar agitado, porque Jesus, ele não fica agitado pelas intempéries dos tempos que a gente enfrenta aqui. Jesus, ele não está limitado aos problemas que nós passamos aqui. As coisas que acontecem aqui na terra não põem medo em Jesus. Aliás, nada põe medo em Jesus.
Nada. E por quê? Porque ele não está limitado aos acontecimentos aqui da terra. Então ele vai dormir tranquilinho. Essa agitação toda representa as tormentas do dia a dia, que querem nos desestruturar por dentro, lançando assim medo, dúvida e frustração no coração do homem. Porque primeiro vem o medo, dentro do medo, do desespero, surgem as dúvidas. Através das dúvidas as pessoas vão se tornando frustradas, porque na dúvida ninguém alcança nada com Deus. Isso é embasado em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe. Segundo, que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé gera frustração. A dúvida gera frustração. A dúvida gera inquietação. A dúvida gera medo. A dúvida gera desespero. Então eu não posso permitir que as agitações externas venha lançar dúvida no meu relacionamento com Deus. Ele me chamou, Ele me escolheu, eu sou cristão, escolhido dEle. E a palavra dEle vai se cumprir. Eu vou chegar onde Ele estabeleceu para mim chegar, independente das agitações que eu vier enfrentar. A ideia aqui é essa. O verso 39 diz que ele se levanta na popa do barco, repreende o vento e dá ordem ao mar. Está escrito assim, e ele despertando, repreendeu o vento, ou seja, tem uma palavra de repreensão, corrigiu. Repreender é corrigir, ok? Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Essa palavra cala-te no grego é faça silêncio. Deus não corrigiu o mar, Deus só mandou o mar fazer silêncio. Deus corrigiu o vento. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Qual que é a ideia aqui? Deus vai corrigir o vento, vai dar uma palavra de repreensão para o vento e vai fazer o mar ficar quieto, porque Jesus viu que o mar só estava agitado e o mar só estava fazendo aquela barulheira toda, porque o vento estava ocasionando aquilo ali. Era o vento soprava forte, como eu lhe disse, nas rochas ao redor do mar da Galileia, que era uma grande bacia. O vento circulava com força, as ondas ficaram agitadas e o mar barulhento. Então Deus vai repreender o vento. Por quê? Porque Deus sempre vai na fonte do problema. Deus sempre vai na raiz do problema, na origem do problema. E o problema ali era o vento. Cessando o vento, não haveria agitação. Cessando o vento, o mar não faria aquele barulho todo. Então ele dá uma palavra de correção para o vento e manda o mar, fica quieto. E a Bíblia diz que após disso houve-se uma grande bonança, ou seja, Jesus foi na raiz de todas as coisas. Quando nós confiamos, Jesus vai na raiz. Jesus vai lá da onde está fazendo brotar o medo, as dúvidas, as frustrações. Eu não tenho dúvida que se você lançar a tua confiança no Senhor, é na raiz dos seus problemas que Ele vai para devolver para o teu coração aquela fé que um dia você teve, aquela confiança que um dia você teve nele. E Ele fez isso para glorificar o nome dEle, ou seja, fazendo isso, indo na fonte, na origem do desespero, do medo, da frustração, Jesus glorifica o nome dEle. Então ele repreende o vento e manda o mar se aquietar, ou fazer silêncio. E depois veio um período de bonança. A etimologia da palavra bonança, o significado, no sentido figurado, é tranquilidade, calmaria e sossego. Ou seja, depois daquela agitação toda veio um período de tranquilidade. Depois daquela agitação toda veio um período de calmaria, veio um período de sossego. Escuta o que o Senhor manda lhe dizer: suporta, creia e descanse, porque depois dessa experiência, dessa agitação toda, vai vir um período de tranquilidade para a igreja, vai vir um período de calmaria, vai vir um período de sossego. Por isso, aquieta o teu coração, descansa no Senhor, espera nele, não deixa que os problemas à tua volta, ao teu redor, venha interferir no teu nível de relacionamento, de confiança com o teu Senhor. E depois disso olhou um para o outro e perguntaram:
Não, depois disso Jesus olha para ele e pergunta: por que vocês ainda têm medo? Vocês ainda não têm fé? Olha só, como o medo está vinculado à falta de fé. Olha só como o medo está unido com a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade gera medo. A incredulidade gera inquietação, ou seja, agitação. A incredulidade, a falta de fé gera desespero, frustração, gera dúvida. E Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé? Por que ainda? Porque eles já estão caminhando com Jesus. Eles já estão vendo os testemunhos que Jesus estava deixando, os sinais. E eles, tomados de um grande temor, olharam um para o outro e perguntaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, eles terminam o texto perguntando: quem é este? E é isso que eu quero perguntar nesta reflexão, que eu já terminei aqui, vou só orar por vocês. Quem é Jesus para nós no meio da agitação? Quem é Jesus para nós no meio da tempestade? Quem é Jesus para nós no meio da turbulência do dia a dia? Quem é este? Quem é ele para você? Quem é ele para mim? Será que eu só vejo ele como o Cristo em tempos de bonança? Será que eu só vejo ele como filho do Deus Altíssimo em período de calmaria, em período de tranquilidade? Não, senhores. Começa a enxergar Jesus como o filho do Deus Altíssimo também no meio das tempestades. Ele está conosco, ele estará conosco, uma promessa gloriosa, que ele está conosco todos os dias. Naquele dia desse fato, ele estava lá em corpo presente. Hoje ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, através do seu bendito Espírito Santo. Ele está conosco. Então descansa o teu coração, confia nele. Pastor, o senhor não sabe a agitação que está a minha vida, o senhor não sabe a turbulência que eu estou enfrentando, o senhor não sabe a adversidade que se levantou. Confia, suporta e descansa. Confia, suporta e descansa. E tenha equilíbrio emocional para que os problemas ao teu redor não venham interferir no teu nível de relacionamento com Jesus, porque vai passar e vai ficar uma nova experiência da parte de Deus para a nossa vida. Amém. Permita-me orar por você. Querido Deus e eterno Pai, eu apresento todos aqueles que vão compartilhar desta ministração conosco, lhe pedindo: blinde os seus corações, blinde as suas mentes, que o Senhor possa gerar em nós o equilíbrio emocional que nós precisamos, para não permitir que as coisas que aconteçam em nós